foi encontrada a mãe daquele bebezinho recém-nascido que nós mostramos ontem aqui no programa. Mostre o bebezinho, por favor. Você se lembra? A informação é de que o bebezinho foi largado, você há de se lembrar dessa história, estava numa bolsa, foi deixado ao lado do bebê um convite do chá de bebê, que aconteceu dia 4 de dezembro. Vem para mim, por favor. Olha o desfecho dessa história, que trágico. A mãe dessa criança é uma outra criança. Tem 11 anos de idade. Essa menina de 11 anos de idade, mãe desse bebezinho, foi vítima de abuso sexual pelo pai dela, que também é pai do bebê. Esse abusador se chama Wagner, tem 36 anos. Ele já tinha passagens pela polícia por assalto, foi preso em 2007. A mulher dele é diarista e ela foi a responsável por fazer o parto do próprio neto. A polícia quer saber agora, a mãe da menina tinha conhecimento dos abusos sexuais que o marido cometia com a filha de 11 anos? O bebê está internado e a mãe dele também, a criança de 11 anos. Afinal de contas, não tem nem estrutura para ter um bebezinho. Me dá a imagem, por favor, desse covarde. Aí está. A polícia de Piracicaba consegue deter esse homem, que, com toda a certeza do delegado, ele realmente abusou sexualmente da filha, engravidou a criança e a mulher dele fez o parto. Põe no ar a reportagem. Uma grande comoção. De saber que foi o próprio pai que fez isso com a filha, né? E outro, ele tá abandonando ali um neto dele, um filho. Não era pra ter feito isso, né? Foi assim que foi recebida a notícia sobre o desfecho do drama do bebê abandonado. Bem perto da casa dessa família. A mulher está grávida de 7 meses do terceiro filho. Sofre como mãe e como mulher ao saber que uma criança de 11 anos deu à luz, depois de ter sido abusada pelo pai Wagner, de 36 anos. E o parto foi feito dentro de casa e teria sido realizado pela mãe da criança. Como que uma mãe não vai saber que a filha é de 10 anos, porque ela está com 11 anos agora, está grávida, não vai saber? Não tem como. Sem acompanhamento médico, sem nada. A criança podia ter morrido, né? Wagner, a esposa Carolina e a filha do casal de 11 anos moravam no bairro vizinho onde o bebê foi deixado. Essa família conhecia os três. Eles estão revoltados. Levei um choque muito grande de revolta. Principalmente à tarde, quando descobri que era conhecido, que morava no mesmo bairro que eu. É muito revoltante. É muito revoltante porque a gente via eles no bairro lá, aparentemente não suspeitava de nada, era uma família calma, tranquilo. O bebê estava dentro dessa bolsa de viagem que tinha uma caixa de papelão com uma toalha. O recém-nascido usava uma fralda, um menino, e foi salvo pela polícia depois de uma ligação anônima. E foi exatamente a movimentação na polícia aqui na rua onde o bebê foi encontrado que chamou a atenção do Vinícius, que mora nessa chácara. Ele veio até a rua para tentar entender o que estava acontecendo. O local é extremamente tranquilo, à noite mais ainda, praticamente não tem movimento. E quando o Vinícius chegou aqui, nem imaginava o que iria se deparar pela frente, quando você percebeu que era um bebê abandonado. Exatamente. Eu de nenhuma forma imaginei e quando vi fiquei extremamente chocado. Não imaginei que o ser humano seria capaz de fazer uma coisa dessa. E a distância é muito curtinha, olha, bem em frente, né, a chácara do Vinícius. E o que ele estava me contando é que aquela bolsa com a caixa de papelão e o bebê foi abandonado, olha, o recém-nascido aqui, exatamente nesse vão aqui. O vizinho diz ainda que pela proximidade com a região de mato e de canavial, existem animais selvagens por ali. Aqui tem muito porco do mato, tem cobra, muita cobra, que todo risco ele correu. A distância que separa a casa da família da criança até o local onde o bebê foi abandonado é de apenas 2 quilômetros aproximadamente. Só para a gente ter uma ideia, foi por essa trilha aqui
no meio do mato, que o Wagner passou com a bolsa carregando o recém-nascido. Por aqui não tem movimento nenhum à noite, é um lugar extremamente ermo, vazio. Só quem é daqui da região conhece e tem acesso a esse local. Depois que o Wagner saiu dessa trilha, já aqui bem perto ao canavial, ele ainda percorreu toda essa distância até chegar na rua que fica bem atrás daquele morro, onde ele então resolveu abandonar o filho neto. Depois do abandono do recém-nascido, a polícia começou a investigação. A primeira pista era esse convite para um chá de bebê, que aconteceu nesse espaço há cerca de um mês. Com o convite do chá de bebê, a polícia conseguiu localizar a criança de 11 anos. Ela participou daquele evento, mas o chá de bebê foi de outra criança. Quando os policiais chegaram até a menina, ela, lógico, muito assustada, com medo, acabou contando que ela realmente tinha dado à luz e que ela tinha sido abusada pelo próprio pai. De acordo com ela, os abusos teriam acontecido desde o início de 2016 e que teriam acontecido 3 vezes. Que, além disso, ela nunca teve contato com nenhuma outra pessoa, com nenhum outro homem, sem ter sido o próprio pai. E que ela tem muito medo do pai, ela deixou isso muito claro aqui na delegacia. Além disso, ele, o pai da menina e avô do recém-nascido, ele também foi ouvido. O Wagner, desde o início, ele negava. Ele chegou a dizer para a polícia que ele nunca tinha cometido nenhum abuso contra a filha. Só que depois ele resolveu confessar os crimes e surpreendeu até mesmo o delegado. Ele falou com bastante frieza. Nós temos certeza que trata-se de um indivíduo assim, de alta periculosidade, uma crueldade muito grande, tendo em vista que fazer isso com uma menina de 11 anos de idade e ainda a própria filha. É uma pessoa que ele tinha o dever de protegê-la, o dever de abrigar a própria filha. E ele acaba cometendo um crime grave deste. Wagner trabalhava em uma fábrica de madeiras e Carolina é diarista. Ele tem passagens pela polícia por assalto, cumpriu pena até 2007 e não escondia dos vizinhos que era ex-presidiário. A família morava nessa casa há cerca de 5 anos aproximadamente. O local mas parece uma chácara e por aqui eles não despertavam a atenção de nenhum vizinho, de nenhum morador. Pelo contrário, eles eram até queridos por aqui. O comportamento era como se fosse de uma família normal. Todos os dias o Wagner saía para trabalhar, a Carolina também, e a criança saía para ir à escola. Todos os dias. A rotina dela não mudou durante a gestação. Ela pegava o ônibus aqui na porta de casa, voltava da escola, descia no mesmo local. Com o passar dos meses, ela acabou engordando, mas como é uma criança grande, a mãe dizia que a menina estava apenas engordando. Então isso não chamou muita atenção dos moradores. Fato é que nesse local, além da casa da frente, morarem então a criança com o pai e a mãe, aquela casa do fundo mora também a avó materna, a mãe da Carolina. E ela também já teria sido ouvida e em depoimento ela teria dito que também não ficou sabendo de absolutamente nada da gestação, que a filha, a Carolina, também teria escondido dela o que de fato estava acontecendo. A polícia continua a investigação e quer saber até que ponto a mãe da criança sabia da gestação e até que ponto ela sabia também dos abusos que a filha sofria do próprio pai. No dia em que o Wagner pegou a criança e resolveu abandonar o recém-nascido, ele ainda teria ido até o mercadinho aqui do bairro, comprou um pacote de fralda para recém-nascido, voltou para casa, chegou na casa de um vizinho, de um morador amigo aqui da região, pediu uma bomba de bicicleta emprestada.
Ele encheu o pneu da bicicleta. Tudo indica que ele usou essa bicicleta para ir até a trilha, onde depois ele abandonaria a criança. A mãe da criança foi ouvida e liberada, mas não voltou para a casa da família. Aliás, por aqui tudo está fechado. O parto da criança aconteceu dentro de casa. De acordo com um primeiro depoimento da mãe, que a polícia ainda quer saber se realmente aconteceu ou não dessa forma, mas a Carolina teria contado que quando percebeu que a filha estava com contrações, que era o momento do parto, ela teria telefonado para o Wagner, que imediatamente teria vindo para cá. O parto aconteceu dentro da casa. E logo depois, a primeira decisão teria sido de abandonar a criança. É exatamente a participação de Carolina que a polícia quer saber os detalhes. Depois de ser ouvida e liberada, ela pode responder pelo crime de abandono de incapaz e voltar a ser presa. Na saída da delegacia, ela não falou com a imprensa. Será que a mãe sabia que a filha era vítima de estupros cometidos pelo pai da menina? Esse crime está bem evidente. Agora, quanto ao conhecimento dela nas violências sexuais, isso vai ser apurado agora através do inquérito que vai tramitar pela Delegacia de Defesa da Mulher. E eu acredito que, se for constatado que realmente ela tinha conhecimento e não fazia nada para proteger a própria filha, eu acredito que é bem provável que saia aí uma prisão temporária, uma prisão preventiva dessa mulher também. Já Wagner segue preso. Na cadeia ficou em silêncio. A garota de 11 anos foi internada para se recuperar do parto feito em casa. Já o bebê, que nasceu com 2,5 kg e 46 centímetros, também segue hospitalizado para cuidados médicos. Quem esteve perto do bebê se emocionou. Me emocionei demais, porque é uma criança linda, aparentemente muito saudável e, sabe, quietinha, estava até chupando o dedo no colo da policial e a gente fica inconformado, né? A gente vê isso acontecendo em vários lugares, só que a gente nunca imagina que a gente vai se deparar com uma cena dessa. A vontade que eu fiquei foi de pegar o nenê para mim. Mesmo quem não esteve desejou cuidar. Se a gente pudesse ver, né? Tinha pegado, porque minha esposa se encontra grávida, tem roupinha dentro de casa, a gente podia pôr uma roupinha nele, né? Aí chamava a polícia, o conselho tutelar. Ficam os traumas e as feridas de todo esse drama, especialmente para a criança, mãe e para o bebê. Trauma pro resto da vida dela agora, né? É muito chocante.